Imagina você sem emprego, com um bebê recém-nascido no colo, com um monte de conta para pagar, e aí aparece um baita do emprego, com um bom salário, benefício, estabilidade, e você recusa esse emprego. Parece loucura, né? Eu poderia ter aceitado esse emprego e construído o Tintim nas horas vagas, né? Não, eu não poderia. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito isso, o Tintim não ia ter chego em R$ 500.000 de faturamento recorrente mensal, em pouco mais de 2 anos. Nesse vídeo eu te conto porque que eu entendi que eu precisava jogar o meu plano B no lixo e eu vou tentar te convencer de que você tem que fazer o mesmo também, tá? Seja bem-vindo ao canal do Moa. Aqui eu te mostro o empreendedorismo na prática, sob a visão de quem está vivendo o dia a dia construindo um negócio digital. Quando eu decidi virar sócio da DevPro, o que eu queria era uma alternativa à Codivance, né? Inclusive, se você quiser saber mais sobre a história da DevPro, tem um card aqui aparecendo. O perfil padrão de um cliente de fábrica de software, que era a Codivance, né? É aquele cliente médio, grande, que você precisa de muito relacionamento. Não é o tipo de cliente que eu gosto de atender. Eu até que sou bom de fazer relacionamento com as pessoas, mas eu não sou muito do game de ficar bajulando a pessoa, de ficar fingindo interesse, forçando. Esse não era o game que eu queria jogar. Aí foi por isso que eu decidi para DevPro. Se a gente olhar o tanto de gente que a gente impactou, o tanto de faturamento que a gente fez, o pessoal que a gente contratou e tal, eu posso dizer que a empreitada foi um sucesso, né? Mas infelizmente a gente ficou muito abaixo do que a gente buscava, né? A gente buscava números grandes, a gente conseguiu alguns números grandes, mas muito, muito menos do que a gente almejava. Mas o principal motivo de decidir encerrar, né, é porque a gente olhou estrategicamente e percebeu que o modelo de negócio não parava de pé. Nessa época, a Codivance ainda operava, né, mas ela estava meio à deriva. O meu sócio Ronaldo, na época, ele tocava os clientes que a gente ainda tinha, né, a operação continuava a todo vapor, mas eu tinha meio que abandonado a parte de prospecção comercial, essa parte mais de relacionamento. Quando eu decidi encerrar a DevPro, quando a gente decidiu encerrar a DevPro, eu não estava com a mínima vontade de voltar a fazer esse tipo de jogo, né? Mas eu sabia que era questão de tempo até esses clientes que a Codivance tinha cancelarem e a gente ficar sem nenhuma renda, né? E bem nessa época, a minha esposa estava grávida de 6 meses, né, era o nosso primeiro filho. Então você imagina a cena, né, a sua mulher grávida, você sem emprego, sem saber o que fazer, que eu vou fazer da vida, né. Por sorte, eu tinha uma grana guardada, eu fiz um bom pé de meia ao longo dos anos, e essa grana guardada, me permitiu comprar tempo para eu poder refletir sobre o que eu ia fazer. Algumas semanas antes, né, meses antes da gente decidir encerrar a DevPro, eu fui almoçar com o meu amigo Rodrigo Lopes e o mercado estava meio esquisito naquela época, né? Ele estava começando a virar aquele inverno ali do finalzinho de 21, começo de 22, o inverno das startups. E a gente estava conversando um pouco sobre isso, e tal. Aí ele me questionou sobre qual que era a estratégia que a gente tinha na DevPro. E aí, quando eu fui tentar responder, eu percebi que não tinha estratégia, né? Foi essa conversa, inclusive, que motivou a gente a se questionar e ver que realmente o modelo de negócio não parava de pé e decidir encerrar. E aí, conversando com o Rodrigo, ele virou para mim e falou assim: Cara, vai empreender com software, você é programador, é isso que você sabe fazer. Agora você já tem experiência de marketing e venda. Se você for empreender com software, você vai se dar super bem. E eu decidi seguir o conselho do Rodrigo, né? Acabei conversando com o Renzo, a gente encerrou a DevPro e eu decidi empreender com software. Eu fiz o MVP do Tintim, inclusive tem um vídeo que eu conto com mais detalhes dessa história. E aí coloquei, sei lá, 5 usuários ali pra dentro, o negócio estava começando a tracionar, tal, mas aí chegou o fim do ano, meu filho nasceu e eu decidi tirar um mesinho ali pra poder cuidar dele, ajudar minha esposa, né? A rotina da casa mudou completamente, eu decidi pausar. Nesse momento que eu decidi pausar, foi um mês ali mais ou menos, entre mês de dezembro, basicamente, eu tive 2 conversas que balançaram muito comigo, balançaram muito mesmo. A primeira delas foi com um amigo que estava começando uma jornada nova, um cara hiper competente, eu tinha certeza que ele ia dar super certo nessa jornada dele. Ele fez um convite, assim, meio implícito
para eu virar sócio e ajudar na operação e tal. E era um modelo de negócio um pouco mais estável, com um pouco mais de previsibilidade, algo completamente diferente do que era o Tintim naquela época, né. Esse papo mexeu um pouco comigo, mas o papo que mexeu de verdade foi um papo que eu tive com o próprio Rodrigo um tempo depois, né, que ele estava com uma vaga lá de gerente de engenharia e ele me convidou. Ele falou: "Cara, você não quer assumir?" E aí eu perguntei como que era a vaga, tal. A gente conversou e era uma vaga com salário fixo, com benefício, com plano de saúde, um bom salário, né. E porra, é óbvio que isso mexe com você, né, seu filho recém-nascido, você vai continuar arriscando aí, né, com essa doideira de empreender, essa maluquice. E eu fiquei pensando durante uns dias, né, eu cheguei a pensar, tal, mas é engraçado que no fundo eu nunca cogitei aceitar. Eu pensava mais, assim, no sentido de refletir se esse meu ímpeto de não querer aceitar fazia sentido, né. E no final das contas eu decidi seguir meu coração, eu não aceitei a vaga. Ainda bem que eu não aceitei, porque 2 anos e meio depois a gente, tá conquistando aí a marca de $500.000 de faturamento recorrente mensal. Quando eu decidi criar o Tintim, eu não tinha plano B. Eu tinha na mão uma ideia muito boa para resolver uma dor latente, num mercado super promissor, mas eu não tinha nada concreto ainda, né, e eu sabia que essa ideia tinha falhas estruturais, falhas importantes, que eu não tinha a mínima ideia de como eu ia resolver, né. O que eu tinha era a certeza que eu conseguiria resolver isso. Eu tinha fé, eu tinha certeza de que bastava eu caminhar, eu começar, eu iniciar a jornada, que as respostas viriam pelo caminho. E graças a Deus elas estão vindo. Quando eu comecei a me interessar por desenvolvimento pessoal, lá em 2016, eu percebi rápido que o maior ativo que a gente pode ter na nossa vida não é carro, não é imóvel, não é aposentadoria, não é salário, não é nada disso, né. O nosso maior ativo é sempre nós mesmos, né, a nossa capacidade de conseguir se reinventar, de conseguir sair de uma situação ruim e de conseguir fazer dinheiro, não importa o contexto. Diante dessa visão, né, que eu tive, eu comecei a trabalhar forte para me desenvolver profissionalmente, me desenvolver pessoalmente. Eu investi pesado em conhecimento, eu gastei aí mais de R$ 200.000 tranquilamente ao longo dos anos investindo em networking. Eu leio todo santo dia, sei lá, 7, 8 anos. Eu faço curso, eu tô sempre me atualizando, ouvindo podcast. E principalmente conversando com as pessoas, né. No lado pessoal, eu faço psicanálise há mais de 5 anos com uma profissional excepcional, estudo muito sobre a mente humana, sobre a alma, venho cada vez mais me conectando com Deus, com fé, com religião, né. Então, eu me construí ao longo desses últimos 8 anos. Quando eu comecei essa jornada, eu não tinha muita certeza onde que isso ia dar. Mas uma coisa eu tinha muita certeza, assim, não sei se certeza é a palavra, mas eu tinha muita fé de que daria certo. E 8 anos depois eu consigo enxergar que, deu certo, de fato, né. Hoje eu consigo olhar e falar: "Bom, o maior ativo que eu tenho na minha vida é a minha capacidade de desenrolar, não importa, qual o cenário. Hoje eu consigo afirmar com convicção que eu não tenho plano B, porque eu sou o plano B. E eu não tô fazendo esse vídeo pra ficar me achando, pra me vangloriar, nossa, como o cara é fudidão. Essa não é minha intenção, obviamente, né. A minha intenção é conseguir te mostrar que ter planos B é o maior sabotador de você conseguir conquistar o que você deseja, de você conseguir conquistar o seu plano A. Deve ter alguma explicação científica para isso, eu não fui pesquisar, obviamente, mas é muito claro, assim, que quando existe uma alternativa, o nosso cérebro ele automaticamente começa a poupar energia para poder usar essa alternativa. Ele também não investe toda a energia, disponível, no plano principal. Então, ou seja, o fato do plano B existir
já faz com que você não deposite 100% da sua energia em realizar o plano A. Você vai estar correndo com o freio de mão puxado. Esse plano B, ele acaba virando uma espécie de colchão emocional, né, uma espécie de conforto que te impede de dar win no plano A. E quando você só tem plano A, você destrava uma espécie de senso de sobrevivência que é necessário para você conseguir executar o seu plano A, que é necessário para você conseguir conquistar o seu plano A. Se você tem um plano B, existe se der errado, beleza, não tá tudo perdido. Se só tem plano A, não pode dar errado, tem que dar certo. E tem outro detalhe, né? Empreender é muito difícil mesmo. Empreender no Brasil, então, é uma coisa de maluco, né? Você tem que ser muito lelé da cabeça para você escolher, intencionalmente se tornar o vilão da nação, escolher intencionalmente pagar o maior imposto do mundo, e não ver absolutamente nada de retorno. Você não bate bem da cabeça quando você decide fazer isso. Então, ou seja, para você fazer um empreendimento dar certo, principalmente no Brasil, o seu desempenho tem que ser muito acima da média. O sucesso, esse tipo de sucesso, ele vem uma certa dose de obsessão, você precisa ser meio obsessivo. Eh, o plano B, ele joga completamente contra essa sua capacidade de se tornar obsessivo e conseguir conquistar o seu desejo, conseguir empreender, conseguir fazer um empreendimento, virar, ter sucesso, né. Churchill, certa vez, disse que a gente nunca pode desperdiçar uma boa crise, né. E via de regra, o empreendedor, ele não se prepara para uma crise, né. Óbvio, a gente mapeia alguns cenários, toma algumas precauções, mas eu não fico tentando entender qual que é a crise que vai acontecer para eu conseguir operar nessa crise. O empreendedor, ele não pode jogar na retranca, o empreendedor, ele tem que jogar para frente, não é para ganhar de 1-0, é para ganhar de 5-2 com gol de bicicleta, tem que ser muito para frente. Pelo fato de ser muito arriscado empreender, o upside tem que ser muito grande também. E você só consegue esse upside se você, de fato, jogar para ganhar muito bem. Só que, obviamente, crises acontecem, né? E aí que entra a capacidade de adaptação do empreendedor. E essa capacidade de adaptação, ela vem justamente desse cenário em que não há uma alternativa a não ser dar certo. É aí que você vai conseguir tirar o coelho da cartola e se adaptar de fato. E sem contar que esse plano B, ele é meio que ilusório, porque você não sabe o que vai acontecer. Ninguém conseguia prever que a gente teria um Covid, por exemplo. Então, às vezes, você está se preparando para um cenário, se precavendo, tentando não jogar para frente, e aí, se o cenário ruim acontecer, o seu plano B vai pro limbo também e não vai adiantar de nada. Tá bom, Moacir, você me convenceu. Eu não posso ter um plano B. Eu vou largar tudo, vou jogar tudo pro alto e vou apostar no meu plano A. Não, eu não tô falando pra você fazer isso, pelo amor de Deus. Eu sou totalmente contra a gente tomar decisões impulsivas. Eu raramente tomei alguma decisão impulsiva, na minha carreira e na minha vida como um todo. O que eu acredito é num planejamento que seja racional, que seja faseado, para que você consiga, depois de executado esse planejamento, jogar o seu plano B no lixo. Tá, mas como fazer isso? Primeiro ponto é você investir no seu desenvolvimento pessoal. Eu não vou falar de desenvolvimento técnico, desenvolvimento de hard skill, porque isso é óbvio, isso é pressuposto, eu não vou nem discutir esse assunto com você. O importante aqui é, além dos hard skills, a gente desenvolver, os soft skills e até os nossos skills como seres humanos. A gente se desenvolver como ser humano e desenvolver também a nossa rede de relacionamento. E o que significa isso na prática? Pessoalmente falando, né, no lado pessoal, você precisa amadurecer. Não tem caminho fácil aqui, né? A gente precisa amadurecer, a gente precisa, enxergar a realidade como ela é, e para isso o que você precisa é de muita psicanálise, muita psicologia, muita religião para você se conhecer, para você conhecer a Deus. Você precisa consumir muita cultura, você precisa conversar com as pessoas, refletir sobre a vida, eh,
cultura ajuda nisso, obviamente, né? Filme, livro, série, cultura boa, óbvio. Tudo isso vai fazer você conseguir desenvolver a sua mentalidade, desenvolver a sua forma de enxergar o mundo e amadurecer. Você precisa desenvolver seu corpo também, né? Você precisa treinar, fazer esporte, melhorar sua capacidade cardiovascular, ficar mais forte, né? Isso vai trazer não só um benefício de saúde mesmo, né? Você vai conseguir dormir melhor, descansar melhor, ter mais energia, trabalhar mais, mas traz também um fator de confiança, né? Você começa a evoluir num esporte, né? E você começa a olhar e falar assim: caramba, eu sou capaz de fazer isso, né? Você começa a se surpreender consigo mesmo. Mas o que muda o jogo, de fato, é você desenvolver a sua rede de relacionamento. O com quem é muito, 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 1 milhão de vezes mais importante do que o quê. Então, invista pesado em conhecer gente boa, né? Em se desenvolver para poder conhecer gente boa. Se você puder usar dinheiro para comprar acesso, faça isso. Eu fiz isso muitas vezes na minha vida e não me arrependo nem um pouco. Com certeza, a sua capacidade de se relacionar ela vai ser essencial para você conseguir conquistar os seus objetivos. O segundo passo é construir um colchão financeiro. Eu só consegui ter tempo e ter clareza mental para conseguir começar um negócio do zero, de tecnologia, super arriscado, porque eu tinha um belo colchão financeiro. Eu não vou mentir para você, é muito dolorido, muito mesmo, você ver as suas economias da vida minguarem mês a mês, mas eu tenho certeza absoluta que é 1000 vezes mais dolorido você ter que fazer algo que você não quer, porque você não tem dinheiro para conseguir comprar tempo para maturar o seu plano A. Então aqui não tem segredo, é guardar dinheiro. O que eu recomendo é no mínimo 6 meses de custo fixo seu, da sua família, né? O ideal é 1 ano, porque aí 1 ano você tem bastante tempo, né, para você conseguir maturar uma ideia, colocar na rua, começar a faturar. Mais do que isso, talvez seja questionável, porque pode te colocar numa situação ali de não tanta urgência, né, para fazer o seu plano A virar. E, obviamente, essa reserva tem que ser líquida, né? Esquece imóvel, investimento que você só pode tirar daqui 10 anos. Você tem que, se precisar acessar amanhã a grana, você tem que acessar. Esquece rentabilidade aqui, coloca num CDB de liquidez diária, Selic a 15 vai estar te pagando ali 1% ao mês, tá tranquilo, já tá protegendo a inflação, que é o que importa, entendeu? E por fim, e principalmente, você precisa ter responsabilidades na vida. Isso aqui é de fato o que vai te fazer não desistir do seu plano A, né? Eu tenho certeza absoluta que o sucesso do Tintim só se deu porque o meu filho nasceu, a minha esposa não trabalha fora, então eu sou 100% responsável por trazer dinheiro para dentro de casa, e essa responsabilidade me fez não considerar outra alternativa a não ser dar certo. Entenda que ter gente dependendo de você é um puta de um privilégio, porque essa situação é a melhor situação de todas para te colocar no eixo e extrair o maior potencial possível que você tem de realizar as coisas, de realizar seus sonhos, seus planos e se dar bem na vida. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu sou o Moacir Moda, eu sou programador há mais de 15 anos, eu abri meu primeiro CNPJ há 10 anos atrás e hoje eu estou empreendendo no Tintim, que é um software que ajuda pequenas e médias empresas a venderem mais pela internet. Aqui no canal do Moa eu compartilho um pouco dos bastidores, né, dessa jornada e compartilho também os meus aprendizados que eu tive ao longo dos anos aí empreendendo. Eu faço isso aqui no canal do Moa e eu faço isso também na newsletter do Moa, em formato de texto, né? É um e-mail que vai chegar para você todo sábado e lá eu conto também mais meus bastidores, conto mais dos meus aprendizados, só que com muito mais profundidade, né? Porque texto é mais fácil de desenvolver, é mais fácil de conseguir ser mais assertivo no que eu falo, né? Enfim, se você quiser se inscrever na newsletter do Moa, toca no link que tá aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.